Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Bento ficará cada vez mais apreensivo, com a possibilidade de perder sua herança por conta do casamento de seu pai e de Mariana. O rapaz avisa Kika que só tem uma forma de impedir que a partilha de bens seja feita junto com sua madrasta, e decide armar uma tocaia para seu próprio pai durante o casamento. João Pedro nota que tem algo de errado ao ver o irmão conversando com um capanga. O rapaz percebe que José Bento está planejando algo contra o pai. José Inocêncio chega a ser avisado pelo filho caçula, mas não dá bola e sobe até o altar para se encontrar com Mariana e concretizar o casamento. Mas antes que o fazendeiro pudesse responder sim, José Bento coloca o plano em prática. Enquanto o capanga mira em José Inocêncio no altar, outra pessoa se prepara para retirar o objeto que foi cravado na raiz do jequitibá por José. Na hora do disparo, João Pedro será o responsável por mudar a vida do pai para sempre. José Bento não imagina é que por culpa de João Pedro, seu plano se voltará contra ele. Tudo poderá acontecer quando José Bento for até José Venâncio e nervoso falar: "Ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo, não é? Ninguém tá abrindo os olhos sobre onde essa história pode chegar. Se Painho se casar mesmo com Mariana e tiver filhos com ela, toda a nossa herança, tudo que é nosso por direito, terá que ser dividida em mais partes. Aí pronto, imagina só a gente ter que dividir com mais gente." José Venâncio o interrompe e diz: "É só nisso que você pensa, né? Mas não tem o que fazer. Painho tá mais apaixonado que nunca por Mariana. A gente não tem como evitar isso. E nem tem como evitar que eles tenham outros filhos também." José Bento interrompe na hora e fala: "É impressão sua você achar que não tem nada que possa ser feito, Venâncio. Tem que existir algum jeito. Pode deixar comigo, porque eu vou pensar em alguma forma de impedir que essa divisão de bens aconteça." Preocupado, Venâncio questiona: "Que jeito? Que conversa é essa, cara?" José Bento responde: "Deixa comigo, porque eu já sei o que precisa ser feito. Se você não quer fazer nada para guardar nossa herança, eu mesmo faço." José Bento sai andando e sozinho, Venâncio comenta: Ele realmente vai aprontar alguma coisa. Pelo jeito, isso vai ser mais sério do que eu imagino. Bem que esse assunto de herança mexe muito com todo mundo mesmo." Enquanto isso, dentro do quarto, José Bento conversa com sua mulher e diz: "Eu preciso impedir que essa herança seja dividida. Você não tá entendendo a gravidade da situação." Kika o interrompe e pede: "Deixa disso, Bento. O que importa é que seu pai tá feliz com a Mariana, não é?" Bento a interrompe na hora e responde: "Sinceramente, Kika, a felicidade do meu pai é a coisa que menos importa agora. Eu tô com medo de acabar tendo que dividir o que Mainha deixou pra mim e pros meus irmãos por direito. O único jeito de impedir que a fortuna de Painho seja dividida em mais partes é ele batendo as botas no meio do casamento, antes de dizer sim no altar. Só assim pra eu não ter que dividir com mais gente ainda." Quando escuta aquilo, Kika arregala os olhos preocupada e questiona: "Bento, por acaso você tem noção do que acabou de falar? Você não pode estar falando sério, não é mesmo? Você tá perdendo o juízo de uma vez por causa dessa tal herança." Bento continua determinado
e fala: Painho tá disposto a dar tudo que é meu e dos meus irmãos pra essa tal de Mariana. Mas eu não vou deixar mesmo, Kika. Eu já sei de tudo que eu preciso fazer pra parecer que tudo não passou de um acidente. Lá na igreja mesmo. Kika continua em choque e fala: Eu não tô te reconhecendo, Bento. Não tô mesmo. Eu sempre soube que você gostava muito de dinheiro. Só não podia imaginar que... O rapaz a interrompe e questiona: Você tá ou não tá comigo nessa, Kika? Eu não posso perder a herança que manhã deixou pra mim. Ainda mais pra uma madrasta que eu conheci ontem. Kika continua pensativa em todas as coisas que seu namorado fala. E não consegue dizer mais nada em relação ao assunto da herança. No outro dia, todos acordam animados e os preparativos do casamento começam a todo vapor. João Pedro vai até o local em que a cerimônia irá acontecer e escuta seu irmão conversando com um homem misterioso. Preocupado e sem entender nada, João Pedro questiona: Ué? Mas o que Zé Bento tá fazendo aqui? Conversando com esse sujeito? Ele não me parece coisa boa. Tá na cara que esse sujeito é bem mal intencionado. O rapaz passa um tempo de olho e eles terminam de conversar. João Pedro decide ficar de olho nas atitudes de seu irmão e cochicha: Qualquer coisa eu aviso o Painho de que o José Bento tá aprontando alguma coisa pelas costas dele. Será que o Zé Bento... Não, ele não seria capaz de uma coisa dessas. Ou será que seria? João Pedro continua preocupado. E enquanto isso, José Bento leva sua mulher até o pé do grande Jequitibá-Rei. Não demora muito até que eles chegam. E a moça fica hipnotizada pela árvore. Com os olhos arregalados, Kika diz: Então esse é o Jequitibá das histórias que seu pai conta? José Bento se aproxima mais ainda e responde: É ele mesmo, o grande Jequitibá. Dá uma olhada aqui na raiz dele. Tá a espada que o Painho colocou aqui no dia em que pisou nessas terras pela primeira vez. Preocupada, Kika pergunta: E por que você me trouxe aqui, Bento? O rapaz responde: Porque eu preciso da sua ajuda. O casamento do Painho vai começar daqui a pouco. Vai estar todo mundo lá na igreja. Essa vai ser a hora em que eu vou colocar meu plano em ação. Você precisa tirar essa espada da árvore no exato momento em que eu te avisar, me ouviu? Quando escuta aquilo, Kika fica mais apreensiva ainda e pergunta: Então, você vai mesmo continuar com aquele plano? Bento responde: É o único jeito que eu tenho de garantir os meus direitos. Garantir que a herança da minha manhinha venha para mim. Fique atenta no seu celular, porque eu vou te dar um toque bem na hora que for para você tirar a espada da raiz. Me ouviu? Kika pensa um pouco, até que acaba concordando com o pilantra e diz: Tudo bem, José Bento. Eu vou ficar aqui esperando o seu toque. O que eu não faço por você, não é mesmo? Mas preste atenção. Depois disso, você é meu, me ouviu? José Bento termina de fechar o acordo com Kika. E feliz da vida, sai para colocar a próxima parte de seu plano em prática, com cuidado para que ninguém desconfie de nada. Não demora muito até que diversos convidados se reúnem no local da cerimônia. E enquanto isso, João Pedro conversa com seu pai e fala: Eu acho melhor Painho ficar com os olhos abertos pra cima de José Bento. Eu sinto que tem alguma coisa errada. Ele tá tentando aprontar alguma pra cima do senhor, Painho. Irritado, José Inocêncio questiona:
Que conversa é essa agora, João Pedro? Que é isso que você tá inventando? Apreensivo, o rapaz responde: Eu não tô inventando nada. Eu escutei umas conversas. Tô dizendo que painho precisa ficar atento e com os olhos abertos, para caso alguma coisa aconteça. José Inocêncio o interrompe na hora e manda: Chega, João Pedro, chega! Tá querendo ficar de fora do meu casamento, é isso? Mas era só o que me faltava agora. Você vinha arrepiar meu juízo e tentar me deixar preocupado bem na hora do meu casamento. O que é isso? É inveja? Porque é a Mariana que tá se casando comigo? Me deixe em paz e vai cuidar da tua vida, João Pedro. O rapaz fica com os olhos cheios de água diante de tudo o que seu pai acabou de lhe falar. Abaixa a cabeça e sai andando sem conseguir dizer mais nada. Instantes mais tarde, os convidados continuam se reunindo. José Venâncio vê José Bento conversando com um homem e pergunta: Mas ué, quem será que é aquele sujeito que o Bento tá conversando? Nunca vi na vida, mas não me parece ser gente boa. Buba aparece em seguida e arruma algum lugar para os dois se sentarem. Inácia chega e diz a si mesma: Alguma coisa muito séria vai acontecer aqui. E eu tô sentindo isso. Poucos minutos depois, uma música começa a tocar e todos os convidados ficam em pé. Mariana aparece vestida de noiva e deixa José Inocêncio de queixo caído, travado com tanta beleza. Nesse mesmo instante, um homem aparece em outro canto da igreja de tocaia, pronto para acertar o noivo e acabar com ele de uma vez por todas, com um jeito que ninguém teve coragem de fazer. O Padre Santo dá início à cerimônia com todos os convidados no local. E ainda de longe, o homem chamado por José Bento aponta para José Inocêncio e aguarda o momento perfeito para fazer o que foi pago. Logo ao lado dos noivos, José Bento fica mais apreensivo do que nunca e vê que chegou a hora de colocar sua parte do plano em prática. O Padre Santo olha para os noivos e pergunta: Mariana, aceita as mãos de José Inocêncio para amar e respeitar, cuidar até os últimos dias de sua vida? Feliz da vida, ela responde: Isso é tudo que eu mais quero. José Bento percebe que chegou a hora e rapidamente pega o celular com um jeito disfarçado para ninguém perceber e digita a mensagem para Kika: Tá na hora, é agora. Pode fazer o que eu te pedi, Kika. Tira esse negócio daí. Pode tirar agora. José Bento termina de digitar a mensagem e envia. João Pedro olha para o lado de fora da igreja e nota que algo ali não está certo. O Padre Santo olha para o noivo e pergunta: Seu José Inocêncio, aceita as mãos de Mariana para amar e respeitar como sua legítima esposa, até que os seus últimos dias aqui? José Bento percebe que se seu pai responder o sim, todos os planos irão por água abaixo e fica mais apreensivo do que nunca. Nesse mesmo segundo, antes do fazendeiro responder alguma coisa, o homem chamado por José Bento continua no lado de fora, aponta mais uma vez e aperta o gatilho em direção ao fazendeiro. De repente, João Pedro aparece no mesmo segundo e vai com tudo para cima do homem. Kika aparece na raiz do jequitibá e consegue tirar a espada que José Inocêncio tinha colocado lá. Por conta do empurrão que João Pedro deu no sujeito,
a bala acerta diretamente José Bento. Uma confusão enorme começa, e todos ficam de queixo caído com a cena. O capanga sai correndo para fugir. E pasmo, Zé Inocêncio se aproxima com lágrimas nos olhos para João Pedro e fala: "Você me salvou, meu filho? Meu pai amado? Bem que você tentou avisar que ele estava planejando algo para mim. Você me salvou. Você me livrou da tocaia que o meu próprio filho montou para mim. Me perdoa. Me perdoa." João Pedro continua em choque, mas perdoa seu pai. Instantes depois, Deocleciano aparece e avisa: "Assim como o Bento, a namorada dele também perdeu a vida. Ela foi encontrada do lado do Jequitibá-Rei." Você acha que finalmente o Zé Inocêncio vai aprender a respeitar o João Pedro? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.